Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, com cada familiar, mais numa tarde, numa quinta-feira abençoada como esta, que o Senhor providenciou para que nós estivéssemos na presença dEle mais uma vez para estudarmos a sua palavra. E esta quinta é a última quinta-feira do mês de setembro. Então, última quinta-feira, porque na próxima quinta-feira nós já iniciaremos o mês de outubro. Então, última quinta-feira do mês de setembro. Então, um privilégio, na última quinta-feira de setembro, nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor para estudar a tua palavra. E assim, mais uma semana também chegando ao seu final. Como nós já falamos, os dias estão voando, passando rápido, então nós também temos que nos apressar nos estudos da palavra do Senhor, nos ensinamentos da palavra do Senhor, para poder então entender e saber o que o Senhor deseja para cada um de nós e podermos colocar em prática na nossa vida. Porque a volta do Senhor Jesus se aproxima e nós não podemos perder tempo, temos que saber, o que o Senhor deseja para a nossa vida, para que quando Ele volte, nós estejamos preparados para não ficar nesse mundo, mas subirmos com o Senhor, estarmos alegres, vivendo com o Senhor lá na glória, na vida eterna. E hoje, uma palavra abençoada, como todas as terças, todas as quintas, sempre o Senhor nos prepara palavras abençoadas, palavras edificantes, ensinamentos valorosos, abençoados. Por quê? Porque Jesus é o mestre dos mestres. E hoje está em 1 Reis, no livro de 1 Reis, 19:12. E o tema é silêncio. Por favor. 1 Reis, 19:12. E assim diz a palavra do Senhor. E depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Esse trecho do versículo é um trecho que fala lá em 1 Reis, contando a história de Elias, quando Elias fugiu com medo de perder a sua vida, fugindo de Jezabel. Mas vamos falar um pouquinho do mundo em que nós vivemos. Um mundo de ruídos, muitos sons nós temos no nosso mundo. E hoje em dia, principalmente, mundo de muita tecnologia. Nós vivemos num mundo em que a tecnologia tem avançado dia após dia. Meios digitais em que se utilizam para ouvir músicas, inclusive usando-se muito fones de ouvido, músicas sendo ouvidas muito alto, sons sendo ouvidos de forma muito alta, e isso tem prejudicado muito a audição, inclusive, das pessoas. O mundo hoje, que nós vivemos, é um mundo de ruídos extremos e muitos ruídos. Inclusive, um dia, em viagem a São Paulo, e quem conhece a rua 25 de março sabe o que eu vai saber o que eu vou falar agora. Um dia nós paramos e começamos a dar vazão aos sons que ali saíam. Eram vozes de todas as alturas, vozes de todos assim, os volumes, em termos de ser mais grossa, mais fina, de criança, de adolescente, de adultos, de mulheres, de homens, em várias línguas também, porque ali são pessoas de várias localidades, não só do Brasil, mas é muita gente falando ao mesmo tempo, gritando, vendedores gritando pela venda dos seus produtos, um verdadeiro, às vezes se perdia, a gente não conseguia entender o que tantas pessoas falavam ao mesmo tempo. Ruídos, que causava até nossa, a gente ficava até atormentado, assim, meu Deus, o que é esses tantos sons? E músicas sendo tocadas das lojas, músicas nas ruas, dos ambulantes, enfim. Nós vivemos num mundo desse.
onde existem muitos ruídos. E às vezes nós não conseguimos definir os sons. Isso é som disso, isso é som daquilo, a voz é de tal pessoa, a voz é de... E isso atrapalha demais, prejudica a audição e não sabemos de onde vem a voz, de onde vem o som. E isso acontece na nossa vida com Deus. Muitas pessoas interferem na nossa vida, muitas vozes são ditas aos nossos ouvidos, à nossa mente todos os dias, e que às vezes atrapalham de nós podermos ouvir a verdadeira voz que tem que ser ouvida, que é a voz de Deus. Vejamos, por exemplo, o caso de Elias, que é o trecho que nós lemos. Elias, depois vocês podem ler 1 Reis e entender bem o que eu estou falando, porque eu não vou contar a história inteira, porque senão demora muito o devocional. Mas Elias foi ameaçado ali de morte por Jezabel. Jezabel prometeu matar Elias. E ele deu ouvido, preste atenção, ele deu ouvido à voz de Jezabel e deu ouvido à voz do próprio medo. E então fugiu com medo de morrer e se escondeu em uma caverna. E nessa caverna ele deu ouvido a outras coisas. A Bíblia fala aqui, deu ouvido a um terremoto, depois ao fogo, a ventos fortíssimos, e somente depois de ter dado ouvido a tudo isso, a voz de Jezabel, a voz do medo, a voz do fogo, de ventos fortíssimos, de terremotos, é que ele para, se acalma, se aquieta e ouve a voz, como fala no finalzinho do versículo 12. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E essa voz mansa e delicada era a voz de Deus. A única voz que ele tinha que ter dado ouvido desde o início era essa voz, mansa e delicada. Mas ele deu ouvido a todas as outras vozes, a todos os outros sons, para somente no final dar ouvido àquela voz, aquele som que ele tinha que ouvir desde o início. E somente quando ele deu ouvido à verdadeira voz que ele tinha que ouvir, que era a voz de Deus, é que ele foi abençoado, saiu da caverna, fez o que Deus mandou ele fazer. Depois vocês leem o capítulo 19, que vocês vão ver o que eu estou falando. Saiu da caverna, ungiu as pessoas que Deus mandou ele ungir, foi abençoado e saiu vitorioso e não perdeu a sua vida. Deixou de lado o medo. E na nossa vida, no dia a dia, não é diferente. Quantas vozes, quantas pessoas chegam até nós e falam coisas, nos colocam para baixo, nos colocam medo no coração. Tantas notícias ruins que a gente vê nos jornais, em revistas, na televisão. Tantas pessoas que chegam até nós, pessoas inclusive de fé, pessoas de igreja, e falam coisas que ao invés de nos fortalecer na fé, ao invés de nos fazer ficar mais perto para ouvirmos a voz de Deus, nos afastam da voz mansa e delicada, como diz a palavra do Senhor, que é a voz que deveríamos ter ouvido. E aí o que nós temos que fazer? O que Elias fez? Parar, nos aquietar e dar ouvido à voz, a única voz que realmente nós temos que ouvir. A voz mansa e delicada, que é a voz de Deus. Essa parada, esse aquietar, se chama comunhão com Deus. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus, precisamos parar, nos aquietar para ouvir a voz que realmente nós precisamos ouvir, para não ter medo, para não fugir, não ficarmos escondidos em uma caverna, mas para podermos fazer o que Deus manda que nós façamos, para fazer aquilo que Deus fala, você tem ou não fazer aquilo, ouvir a voz que realmente é a voz verdadeira que tem que estar nos nossos ouvidos, que é a voz que nos guia, que deve nos guiar, que é quem sabe o que é melhor para nós, que é a voz mansa e delicada do nosso Deus.
Então nós precisamos parar, aquietar, ter comunhão com Deus. Então, amados, para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, para que nós possamos parar, ouvir a voz que interessa, que é a voz de Deus, nós precisamos diminuir o volume da voz do mundo. Então presta atenção nessa frase. Para ouvir a voz de Deus, é necessário diminuir o volume da voz do mundo. Cuidado com as vozes, com os ruídos estranhos que acontecem na sua vida. Cuidado com as vozes que o diabo coloca para que você ouça, para que não seja ouvida a voz de Deus. Tenha comunhão com o Senhor e ouça a verdadeira voz, que é a voz de Deus. Que você tenha sido tocado pelo Espírito Santo, que Ele fale ao seu coração, que você medite nesta palavra, que esta palavra fique guardada no seu coração e que você coloque em prática na sua vida, para que você seja abençoado. Quero orar com você agora. Feche os teus olhos. Senhor, mais um dia de meditação na sua palavra. Mais uma quinta-feira abençoada, mais uma semana chegando ao seu final e nós queremos lhe agradecer. Lhe agradecer por tudo que o Senhor fez até agora. Lhe agradecer por mais um mês que está chegando ao seu final, mais uma semana que chega ao seu final. Lhe agradecer, Senhor, por todos os ensinamentos que até hoje o Senhor tem nos ministrado a nossa vida, a nossa mente, ao nosso coração, que nós possamos ser alunos realmente dedicados para que possamos aprender, entender e colocar em prática na nossa vida. Que o Senhor continue abençoando nossa quinta-feira, nossa noite que logo mais virá, nossa sexta-feira, nosso sábado, para encerrar essa semana muito abençoada pelo Senhor. Esteja abençoando também o nosso domingo, no início de uma outra semana, Senhor, uma semana que eu tenho certeza que também será abençoada, abençoando o nosso culto também no domingo, que logo mais virá. Abençoe a nós, os nossos familiares, nos cubra com teu sangue, coloque os teus anjos acampados ao nosso redor e livra de todo mal, seja humano ou espiritual. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amados, mais uma vez, foi um prazer estar com todos vocês. Mais um dia de meditação, mais uma quinta-feira de bênçãos, uma palavra abençoada. Ouça sempre a voz mansa e delicada do Senhor. E no domingo, nosso culto presencial, lá no prédio da igreja, às 18 horas, na rua Ildefonso Silva, 1514, na T3, aqui em Ji-Paraná, no bairro Nova Brasília, ao lado do Hospital Pequenos Amigos. Eu aguardo você, se você puder, no prédio da igreja às 18 horas no domingo. E você que não pode, não se preocupe. A partir das 19h30, no próprio domingo, estaremos transmitindo através do canal do YouTube. Colocaremos o link também no Facebook para que você possa acompanhar e cultuar esse Deus maravilhoso. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus esteja contigo e com toda a sua família. Até mais, amados!